Por que a sua mente insiste em pensar coisas ruins, mesmo quando você só quer ter um pouco de paz? Já aconteceu com você de estar quieto, tentando dormir, e de repente sua cabeça ficar mais barulhenta do que o dia inteiro? Pensamentos ruins que aparecem do nada, como se alguém tivesse apertado um botão dentro de você. Ideias que você não pediu, não escolheu, mas que simplesmente surgem, se repetem, ecoam e te deixam com a sensação de que perdeu o controle. Você já passou por isso? É impressionante como a mente pode se transformar num lugar escuro quando ninguém tá vendo. Por fora, você continua cumprindo obrigações, sorrindo, respondendo mensagens. Mas por dentro, existe um turbilhão. Aceleração, medo, pensamentos negativos que parecem ter vida própria. E o pior é que, muitas vezes, você nem sabe explicar de onde eles vieram. Não houve um gatilho claro. Não houve um motivo lógico. Apenas veio, como um sussurro pesado na alma. E talvez você tenha se perguntado: será que isso significa que eu sou fraco espiritualmente? Será que minha fé não é suficiente? Mas a verdade é que pensamentos ruins que não param não são um sinal de fracasso espiritual. São uma batalha emocional e também espiritual. Uma batalha que a Bíblia descreve repetidas vezes, muito antes de existir o termo saúde mental. E o que você vai descobrir agora pode te surpreender. Porque existe um padrão nesses pensamentos. Existe um ciclo que ninguém vê, mas que te esgota. E existe também um caminho bíblico, profundo, transformador, capaz de interromper esse ciclo e alinhar sua mente novamente com a paz de Deus. Agora eu quero ir ainda mais fundo nesse assunto. Assim, quando a gente começa a perceber esse movimento interno, essa guerra silenciosa que acontece dentro da mente, tudo faz mais sentido. Não é exagero, não é frescura e muito menos falta de fé. É uma batalha real, profunda, que mistura emoção, espiritualidade e a maneira como você interpreta o mundo. E quanto mais você tenta calar esses pensamentos ruins, mais eles parecem ganhar espaço, quase como se soubessem a hora exata de te atingir. Às vezes é no meio da noite, às vezes é no meio de um dia normal, às vezes é até no meio de um momento feliz. E é justamente por isso que falar sobre isso importa tanto, porque existem milhares de pessoas passando pela mesma coisa agora, em silêncio, acreditando que são as únicas. A verdade é que ninguém deveria carregar isso sozinho. Aliás, enquanto você me ouve aqui, se alguma parte desse tema fez sentido para você, deixa nos comentários o que mais te tocou. É no espaço dos comentários que a gente descobre histórias parecidas. Percebe que não está sozinho e cria uma comunidade que realmente se apoia. E se você sente que esse assunto conversa com o seu coração, curte esse vídeo também. Não é só um botão menos cada like. Faz com que o YouTube entregue essa mensagem para outras pessoas que estão sofrendo em silêncio, do mesmo jeitinho que talvez você esteja agora. E se você quer continuar caminhando comigo nessa jornada de transformação emocional e espiritual pela Bíblia, se inscreve no canal. É a sua participação que mantém esse espaço vivo, útil e capaz de alcançar mais gente. Agora eu quero ir ainda mais profundo nesse assunto, porque existem detalhes dessa batalha interna que quase ninguém fala, mas que podem mudar completamente a forma como você lida com sua mente. Quando a gente começa a olhar para dentro com sinceridade, percebe que esses pensamentos ruins não surgem do nada, como muita gente imagina. Existe um movimento interno, quase como um fluxo invisível, que molda a maneira como você interpreta o que vive, sente e teme. E quando a mente está acelerada, vulnerável ou esgotada, qualquer pequeno gatilho vira um campo fértil para pensamentos negativos ganharem força. É como se houvesse uma disputa silenciosa acontecendo entre aquilo que você sabe que é verdade e aquilo que você sente no momento. Essa tensão cria um conflito mental tão real que até o apóstolo Paulo descreveu isso com uma precisão quase desconfortável. Em Romanos 7, ele fala sobre esse combate entre o que deseja fazer e o que acaba fazendo, e sobre como existe uma lei dentro da mente que age contra a paz
interior. Quando você lê isso com calma, percebe que Paulo estava descrevendo um cenário muito parecido com o que muita gente vive hoje. Esse turbilhão interno, essa sensação de perder o controle dos pensamentos. Essa batalha invisível que ninguém vê, mas que desgasta por dentro. E essa verdade oculta pode transformar completamente sua mentalidade. Pensamentos ruins não significam que você está quebrado espiritualmente. Eles significam que você está em um território onde a batalha é intensa, porque a mente é o lugar onde se trava as guerras mais profundas. E essa revelação muda muita coisa. A Bíblia não ignora isso, pelo contrário. Ela expõe a estrutura dessa batalha de um jeito que nenhum livro de psicologia conseguiria fazer sozinho. Quando Paulo diz, em 2 Coríntios 10, que existem fortalezas na mente que precisam ser derrubadas, ele está falando exatamente desses padrões internos que se formam com o tempo. Pensamentos repetitivos, crenças que você não percebe, interpretações distorcidas que parecem tão reais que você acredita nelas automaticamente. Isso não é coisa da sua cabeça. É um mecanismo mental e espiritual que se construiu na sua jornada, às vezes por causa de traumas, às vezes por causa de experiências que marcaram a alma, às vezes por causa de exaustão emocional que você tentou ignorar. E quando você entende isso, uma luz se acende, porque percebe que não é sobre parar de pensar, é sobre treinar sua mente, reconstruir sua perspectiva, reprogramar aquilo que seu coração aprendeu a interpretar como ameaça. Pensamentos ruins surgem por várias possíveis origens. O emocional, que é quando o corpo está cansado, sobrecarregado ou drenado. O espiritual, que é quando pensamentos não são apenas pensamentos, mas setas inflamadas, como a Bíblia descreve em Efésios. E o mental, que são aqueles padrões que você nem percebe que está repetindo, porque já viraram uma espécie de trilha automática na sua cabeça. E essa combinação explica muita coisa. Explica por que você pode estar bem de manhã e, de repente, no meio de um dia comum, um pensamento intruso aparece como se tivesse vida própria. Explica por quê, em algumas fases, a mente parece mais vulnerável. Explica por que certas palavras, certas lembranças ou até certas preocupações ganham um peso enorme, não porque são verdade, mas porque encontram um terreno emocional fragilizado. E é aí que a Bíblia traz uma revelação poderosa. Filipenses 4:8 não é apenas um versículo bonito para decorar, ele é um filtro mental, uma estratégia prática para substituir pensamentos negativos por verdades que trazem vida. Quando Paulo diz, pensai no que é verdadeiro, no que é justo, no que é puro, ele não está pedindo para você pensar positivo. Ele está ensinando como direcionar seus pensamentos para evitar que essa espiral negativa tome conta. É decisão, é disciplina mental, é reconstrução interna, é transformação real. Davi também sabia muito bem o peso desses pensamentos. No Salmo 42, ele fala com a própria alma, questiona sua tristeza profunda, desafia seus sentimentos e os coloca diante da verdade. Essa imagem é tão forte que parece que a gente consegue ver esse diálogo interno acontecendo. Pensamentos ruins tentando puxar para um lado e Davi usando a verdade para lembrar quem Deus é e quem Ele é. Agora eu quero ir ainda mais profundo nesse assunto, porque existe algo nesse processo que quase ninguém explica. Às vezes, esses pensamentos surgem não porque você está fraco, mas porque você está cansado demais para perceber que entrou em um ciclo automático. E quando isso acontece, a mente cria narrativas que parecem verdade absoluta, narrativas que distorcem a realidade, que exageram riscos, que antecipam medos, que fortalecem culpas. E tudo isso acontece nos bastidores da sua consciência, sem que você perceba. Pensamentos ruins não aparecem para te destruir. Eles aparecem porque a sua mente está pedindo socorro de um jeito que você não aprendeu a ouvir ainda. E quando você combina isso com a dimensão espiritual, tudo fica ainda mais claro. Porque existe sim resistência espiritual.
Existe sim opressão. Existe sim influência externa tentando roubar sua paz. Mas isso não invalida o emocional, nem o mental, nem o físico. Na verdade, todas essas coisas dialogam entre si. A Bíblia nunca diz que pensamentos ruins são pecado. O que ela diz é que eles precisam ser interpretados, filtrados, confrontados com a verdade, não para te culpar, mas para te libertar. Por isso, antes de seguir adiante, deixa aqui nos comentários. Isso faz sentido para mim. Quando a mente entra nesse lugar escuro, aquele momento em que os pensamentos ruins se repetem como um eco que você não pediu para ouvir, parece que tudo ao seu redor perde cor. E o mais curioso e doloroso é que ninguém percebe. Bock está ali por fora funcionando, por dentro lutando contra um diálogo que não escolheu ter. É uma sensação de aprisionamento silencioso, quase como se você estivesse preso dentro da própria cabeça, tentando encontrar a porta de saída. E é exatamente por isso que, quando esse ciclo começa, você precisa ter consciência do que pode fazer na hora, sem esperar, sem pensar demais, sem deixar a espiral ganhar força, porque pensamentos ruins ganham poder quando você demora para posicionar sua mente. Eles crescem no intervalo entre o que você sente e o que você decide fazer. É nesse intervalo que mora a batalha real. Agora eu quero ir ainda mais profundo nesse assunto, porque existe uma revelação poderosa aqui. A maioria das pessoas tenta evitar pensamentos ruins, quando na verdade o que a Bíblia ensina é interromper, substituir, declarar e levantar proteção espiritual. Não é um processo mágico. É uma estratégia de transformação mental e emocional. E quando você entende isso, começa a perceber que essa guerra não precisa ser perdida todos os dias. O primeiro passo é interromper o ciclo. Parece simples demais, mas não é. Porque quando a mente dispara, ela tenta te arrastar junto. E interromper significa respirar, pausar e fazer uma oração curta menos como Davi fez tantas vezes. Salmo 56, 3 diz: "Quando eu estiver com medo, confiarei em ti." Não é uma frase bonita. É um comando. É como apertar um botão interno que diz: pare. Você não vai dominar minha mente. A respiração profunda desacelera o corpo. E a oração curta desacelera o pensamento. É o ponto onde o caos começa a perder força. Depois vem algo ainda mais estratégico. Substituir. A Bíblia não manda você não pensar. A Bíblia manda você pensar certo. Filipenses 4:8 nunca foi apenas um versículo motivacional. Ele é uma ferramenta de realinhamento mental. É praticamente uma engenharia emocional. Cada pensamento ruim precisa ser desafiado com uma verdade. Se o pensamento diz: nada vai mudar, você traz à memória Lamentações 3, 22-23. Se diz: eu sou fraco, você responde com Isaías 4:0-29. Se diz: eu não tenho valor, você se lembra do Salmo 139. Não é sobre sentir, é sobre confrontar. E aqui acontece algo interessante. Quando você substitui um pensamento, o cérebro cria uma nova trilha neural. Isso muda a mentalidade com o tempo. É transformação real, não é fantasia espiritual. A Bíblia estava ensinando isso séculos antes de a psicologia moderna explicar. O terceiro movimento é declarar, e isso é mais profundo do que parece. Davi falava com a alma. Ele não apenas pensava menos. Ele declarava, e quando você fala algo em voz alta, a mente é obrigada a prestar atenção. Isso quebra o fluxo automático de pensamentos e cria um novo ponto de foco. Quando você diz: minha mente não me governa, o Senhor guarda meus pensamentos. Eu não sou escravo dos meus medos. Algo dentro de você muda. É como se você assumisse de volta o controle do volante. Palavras têm impacto direto no ambiente interno. E Deus sempre usou declarações como parte de processos de cura e alinhamento. E então chegamos ao ponto mais negligenciado nessa jornada.
levantar escudos espirituais. Efésios 6:16 fala sobre o escudo da fé, apagando dardos inflamados. Esses dardos não são flechas literais, são pensamentos, sugestões, interpretações distorcidas. Nem sempre vem de você, nem sempre vem da sua história. Às vezes vem de fora, como setas que tentam perfurar sua paz. E fé não é emoção. Fé é posicionamento. Quando você levanta esse escudo, está dizendo: eu não aceito tudo que aparece na minha mente. Isso é maturidade espiritual. Isso é defesa ativa. Isso é proteção. E talvez ninguém tenha te dito isso antes. Mas você não precisa viver refém da própria cabeça. Existe saída. Existe rota de fuga. Existe estratégia concreta, prática, aplicável e mais. Existe graça para quem luta, paciência para quem tenta, força para quem caiu tantas vezes e ainda assim está buscando entender o que está acontecendo consigo mesmo. Você não está em falha. Você está em batalha. E batalhas exigem métodos, não culpa. Agora, antes de continuar, comenta aí. Tô nessa jornada também. Sabe, se você chegou até aqui comigo, isso já diz muito sobre a sua jornada. Significa que, de alguma forma, esse conteúdo encontrou um lugar dentro de você. Um espaço que talvez estivesse cansado, confuso, ou precisando ouvir exatamente isso. E é por isso que eu quero te fazer um convite bem simples, quase como quem fala com um amigo no fim de uma conversa importante. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, se trouxe clareza, força, ou até só um respiro, depois de tanto pensamento pesado, se inscreve no canal. Assim você continua caminhando comigo e recebe conteúdos que realmente conversam com o que você vive todos os dias. Isso ajuda demais a manter esse espaço vivo, sincero e sempre voltado para aquilo que realmente importa. E se você sentiu que esse vídeo falou com você de um jeito especial, deixa um comentário dizendo: tô com você até o fim e eu leio todos. E é sempre uma forma bonita de saber quem está do outro lado, enfrentando suas próprias batalhas, mas decidindo não enfrentá-las sozinho. E claro, deixa o like também, não como uma obrigação, mas como uma forma de manter essa troca acontecendo. Cada like faz o YouTube entender que esse tipo de conteúdo precisa alcançar mais gente que vive exatamente o que você vive. E já que você chegou até aqui, tem um vídeo aqui do lado que complementa essa conversa e aprofunda ainda mais esse tema da mente, das emoções e da fé. Clica e continua comigo por lá. Temos muito ainda para caminhar juntos.